A Carmen sai um pouco de lado e novamente volta a tirar onda de doido ali, como que não sabe de nada, e pergunta a Elisa se o padre morreu. A Elisa, revoltada, diz que ela não precisa fingir e nem se atreve a negar na cara dela ali que ela não matou o padre Lupe. A Carmen diz que é claro que ela vai se atrever sim e que vai negar tudo isso. A Elisa pergunta sobre o pai dela e se ela também vai negar que foi ela quem acabou com a vida dele. Tudo começa com as ameaças do Leandro quando ele está em uma conversa com a Carmen e ele diz a ela que ela sabe dele o quanto que ele sabe dela e que agora só a morte pode separá-los. Logo depois, a cena muda e vai para Dolores, que está em uma conversa com a Elisa e ainda sobre a morte do padre Lupe. Então ela chama a Elisa de linda e diz que não pode acreditar na morte do padre Lupe porque ele era tão boa pessoa e como pode ter terminado dessa maneira, e repete novamente que isso não pode ser. A Elisa, também muito abalada, ela diz que o padre Lupe não merecia ter morrido daquele jeito não, e ainda diz a Dolores que não consegue entender como que a vida consegue tirar dela todas as pessoas que ela ama e que não aguenta mais, e que jura que dessa vez foi demais e que não aguenta mais tudo isso. A Dolores pede para que ela tenha calma e a Elisa diz que a tia dela tem toda a razão quando ela diz que tudo que a Elisa toca, tudo que ela ama, acaba morrendo. A Dolores pede para que ela não diga isso. A Elisa diz que tudo isso de fato é uma verdade e a Dolores torna a dizer que não, e a Elisa começa a se lembrar onde tudo começou, que foi com a mãe dela, com sua Dinda, com seu irmãozinho e por último seu pai, e que se não tivesse sido pelo padre Lupe, o Damião também teria tido o mesmo destino porque o padre Lupe já se sacrificou por ele. Antes de continuar aqui, peço a vocês que, se possível, deixem o seu gostei, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. Gosto de ler todos eles e também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Assim o YouTube sempre notificará você de vídeos novos todos os dias. A Dolores diz que o padre Lupe também já se sacrificou por ela, pela Elisa, então Elisa pergunta por que ela está dizendo isso a ela. A Dolores então começa a revelar ali e diz que tinha uma pessoa que não tolerava o padre Lupe e que essa pessoa não tinha respeito por nada nem por ninguém e que ela, a Elisa, sabe muito bem de quem ela está falando. A Elisa diz que sim, que sabe quem é, que é a tia dela, né? E a Dolores confirma que sim, e a Elisa diz que sabe que é verdade, que até algumas vezes o padre Lupe e ela discutiram, mas que isso não quer dizer nada. A Dolores fala que isso não só foi discussões porque a tia dela uma vez até expulsou o padre da fazenda e que ela, a Elisa, mesma viu que um dia a tia dela tentou até bater nele. A Elisa diz que sim, mas que na verdade ela não consegue entender os motivos que motivou essas agressões. A Dolores diz que sim e que ela entende muito bem, e a Elisa pergunta do que ela está falando. A Dolores diz que nunca falou para ela porque o padre Lupe pediu para que ela ficasse calada, mas que agora, depois de tudo isso que acabou de acontecer, ela tem que saber de toda a verdade. A Elisa continua confusa ali, então a Dolores começa a revelar a ela que uma vez escutou o padre Lupe dizer à tia dela que ele não estava convencido que o pai dela, da Elisa, tivesse de fato se matado e que nessa conversa o padre acusou ela, a Carmen, de ter matado ele. A Elisa fica chocada e a Dolores fala novamente que o padre Lupe acusou a tia dela, a Carmen, de ter matado seu pai. A Elisa não conta conversa e vai até a casa da Carmen tirar satisfação e desmascará-la, e ao chegar lá ela já vai emburacando e a Carmen fica revoltada e pergunta o que é isso e chama ela de tonta, e é aí quando a Carmen, como sempre, começa a atuar tirando onda de doido e se fazendo ali de desentendida. A Carmen pergunta o que foi que aconteceu. E é aí quando a Elisa, sem rodeios, já vai direto na cara da Carmen ali e diz que quer que ela explique muito bem porque ela matou o padre Lupe.
A Carmen sai um pouco de lado e novamente volta a tirar onda de doido ali, como que não sabe de nada, e pergunta a Elisa se o padre morreu. A Elisa, revoltada, diz que ela não precisa fingir e nem se atreva a negar na cara dela ali que ela não matou o padre Lupe. A Carmen diz que é claro que ela vai se atrever sim e que vai negar tudo isso. A Elisa pergunta sobre o pai dela e se ela também vai negar que foi ela quem acabou com a vida dele. A Carmen fica chocada e ela nem imaginava que iria de fato ser desmascarada pela Elisa ali, por isso que ela matou o padre, para deixar todos os seus segredos ali escondidos, e agora ela questiona a Elisa do que ela está falando e pergunta se ela já se deu de conta que tudo que elas estão falando ali é muito grave, e afirma a Elisa que a única assassina que tem ali é ela, a Elisa, e pergunta também se ela já esqueceu que ela, a Elisa, matou seu filho. A Dolores entra na conversa e diz a Carmen para que agora ela não venha novamente com essa ladainha ali, porque nessa história aí ninguém mais vai acreditar, porque o filho dela foi morto, mas de morte natural, mas que o padre Lupe não. A Carmen pergunta que provas elas têm para fazer ali uma acusação como essa. A Elisa responde que é por todas as discussões que ela teve com ele e que além disso ela, a Carmen, expulsou ele a pontapé dessa casa ali, e que isso ela não vai poder negar porque ela mesma é testemunha disso. A Dolores diz que também é testemunha de tudo isso e que também é testemunha que o padre Lupe acusou ela de ter matado o seu Augusto. A Carmen diz que nada disso prova que ela tenha feito isso e que elas duas estão malucas. A Elisa diz que o padre sabia alguma coisa dela e que é alguma coisa muito grave, para que assim ele acreditasse que o pai dela não tenha se matado, e justamente foi por isso que ela tirou a vida do padre. A Carmen diz que ela está louca e que isso é tudo mentira e como ela poderia ter feito isso. A Elisa diz que quer saber de uma coisa porque ela não tem nada para convencer ela mais, mas que a polícia ela terá que explicar tudo porque já faz tempo que eles estão ali esperando ela lá fora. Não esquece que assim que terminar a novela, temos vídeos novos todos os dias aqui, o que de fato irá acontecer na sua novela preferida. Então vem embora, um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima.